Ei, sexto ano, vamos lá para a nossa última avaliação do ano. Chegamos ao final, graças a Deus. Então, você vai acessar o Positivo On com o seu login e senha, a mesma senha, o mesmo login que você utilizou para fazer o simulado, que você utiliza para fazer as trilhas, tudo bem? E a avaliação ela é um pouquinho parecida com as trilhas. Quando você entrar nessa parte de cima aí, ó, no aplicativo, vai ter aquela sequência, né, de atividades, trilhas e avaliações. Então, quando você clicar em avaliações, aparecerão todas as provas, né, que os professores agendaram aí durante essa semana para vocês realizarem. A prova de português, vamos lá para as questões. A primeira questão é sobre a carta do leitor. Então, ela quer saber o seguinte, ó, quais são as alternativas de A até a letra E, né, que indicam os elementos essenciais na composição de uma carta de leitor. Lembra que nós lemos algumas cartas de leitor no início do volume 4, conversamos sobre as características que uma carta de leitor apresenta? Então, você vai selecionar aí quais são as alternativas que mostram os elementos essenciais na composição da carta. Tudo bem? É mais de uma alternativa, está no plural, tá vendo? Selecione as opções. Então, preste atenção no enunciado. Depois que você escolher a alternativa, clicar, né, nas letras, né, que você achar que é a resposta, clique em avançar, que nós vamos para a questão 2. Lá na questão 2, tem uma carta, tá bom? Para a revista Super Interessante, que quem escreveu essa carta foi RMF. Não aparece o nome da pessoa. Lembra que nós vimos que às vezes o nome aparece e às vezes a pessoa quer ficar no anonimato, não quer, né, se identificar, coloca as iniciais dela. Então aí foi assinado por RMF. A questão quer saber o seguinte, ó. Após a leitura desse texto, é correto afirmar que, por meio da carta do leitor, o autor, quem escreveu essa carta aqui, tem qual objetivo? Então, você vai selecionar uma única alternativa entre a A e a E, que indica qual foi o objetivo, por que o RMF escreveu essa carta para a revista Super Interessante. Tranquilo? Seleciona qual a alternativa e clique em avançar. Vamos para a questão 3. Lá na questão 3, quer saber o seguinte, ó. Agora a carta, ela é identificada, ó. Ela foi escrita pela Mariana Silva, que é estudante de biologia. E aí, nessa carta, ela foi escrita com qual objetivo? A Mariana, que se identificou nessa carta que foi escrita, ela fez essa carta e enviou para quê? Por qual motivo? Tá bom? Então, seleciona qual é a alternativa correta aí da letra A até a letra E. Selecionou a resposta, vamos para a próxima. Número 4 é sobre concordância. Estudamos bastante concordância durante, né, esse volume 4. Um dos nossos últimos assuntos foi esse. Né? Vocês fizeram várias atividades, fizeram alguns joguinhos, né? E corrigimos várias questões relacionadas à concordância. Estudamos bastante esse assunto. A questão quer saber o seguinte, ó. Selecione a opção, apenas uma, com as palavras que preenchem corretamente e respectivamente, ou seja, uma logo após a outra, as lacunas das seguintes frases. A primeira frase, você vai conseguir encaixar um verbo aí. O verbo que vai se encaixar é o verbo aproximar. E aí ele aparece aqui nas alternativas conjugados de maneiras diferentes. Então você vai ler a frase e ver qual é o verbo, né, a forma do verbo que melhor se encaixe. Frase número 2. Tomando café, Camila e as primas, o verbo que vai se encaixar é o segundo verbo aqui, ó, o verbo planejar, e ele também aparece conjugado de uma maneira em cada uma das alternativas. A mesma coisa vai acontecer na frase 3, que vocês vão ter que encaixar o verbo conhecer, e a mesma também lá na frase 4, né, que vocês vão encaixar o verbo fazer. Depois que você verificar como que fica na frase 1, como que fica na frase 2, na 3 e na 4, você vai verificar qual é a alternativa que tem os verbos corretos para serem encaixados em cada uma dessas frases. Tranquilo? Selecionou a alternativa, vamos para a questão 5. Assinale as alternativas, mais de uma, tá vendo que está no plural? Que estão corretas quanto à concordância verbal.
E aí, essa questão de concordância envolve aquela questão de porcentagem. Então, se não lembra a regrinha de porcentagem, volta lá no material, dê uma olhadinha lá nas regras, né, que envolve a concordância com porcentagem para depois você responder essa questão. Respondeu, clique em avançar, vamos para 6. Leia as frases a seguir. Frase 1. 2 aviões de última geração serão utilizados na apresentação da Força Aérea Brasileira. E a frase 2. Muita bebida e comida caseira farão parte do cardápio do casamento. Os sujeitos dessas frases se classificam, né, respectivamente como? Então, lá na primeira frase, como é que o sujeito se classifica? Se classifica desse jeito. Aqui, ó, na letra B está escrito elíptico. Tá vendo? Elíptico é a mesma coisa que oculto, né? São nomes diferentes. Lembra que eu falei que o sujeito oculto ele pode ser chamado de desinencial, ele pode ser chamado de elíptico, ele pode ser chamado de oculto também, esses 3 nomes. Então, elíptico é sujeito oculto, é a mesma coisa, tá bom? Então, na hora que você for, né, se sentir dúvida no que é o sujeito elíptico, é a mesma coisa que oculto e a mesma coisa que desinencial. Próxima questão, número 7. Na frase, durante a campanha, cada aluno plantou uma semente de árvores nativas. Quanto à pessoa, o número, o tempo e o modo, a forma verbal destacada na frase está na primeira pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo, na primeira pessoa do singular, e aí letra C tem aí a caracterização do verbo, na letra D e na letra E. Então, o verbo plantou, que aparece ali, ele está conjugado em qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Está conjugado em que número? Singular ou plural? Está conjugado em que tempo? Né? Pretérito, presente ou futuro? E modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá bom? Então, seleciona qual é a alternativa que mostra a classificação do verbo plantou. Selecionou, clique em avançar, vamos para a próxima. Qual das frases a seguir apresenta construção textual no pretérito? Então, vocês vão ler essas frases da letra A até a letra E e vão dizer em qual dessas alternativas aí, só tem uma, tá bom? Tem uma frase que o verbo está no pretérito, né? Está indicando aí uma ideia de passado. Próxima questão, número 9. Quando uma frase é formada por um ou mais sintagmas nominais, ela é nominal. Então, a frase nominal é aquela que é formada por um sintagma nominal. A frase verbal é aquela formada por um sintagma verbal, precisa ter verbo. Com base nessa informação e no que já estudou, assinale a opção que apresenta uma frase nominal. A frase nominal se chama desse jeito porque ela tem como núcleo um nome, né? Ela não pode ter verbo, tá bom? Próxima questão, número 10. O humorista ganha o Brasil falando de Curitiba. Coisas bizarras acontecem aqui. Então, vocês vão ler esse texto, tá bom? Que vai falar aí sobre esse humorista, que é o Diogo Portugal. E aí, a questão, né, ela quer saber o seguinte, ó. Releia o trecho. O humorista morou por muitos anos em um edifício que homenageia sua avó. Por meio da conjugação do verbo morar no trecho, é possível entender que Diogo Portugal, qual dessas alternativas aí é a correta? Em relação ao verbo morar, que aparece aqui no trecho. O humorista morou por muitos anos em um edifício que homenageia sua avó. Tá bom? Selecionou a alternativa. Vamos para a última questão, né, dessa avaliação, que também é o mesmo texto que vocês leram para fazer a questão 10, e a questão é de verdadeiro ou falso. Releia o trecho a seguir e marque V, né, só selecionar V ou F sobre essa frase, ó. Coisas bizarras acontecem aqui. Letra A. Para reescrever a frase no singular, é preciso fazer uma flexão de gênero. Isso é verdadeiro ou falso? Se eu quisesse passar essa frase aí para o singular, eu precisaria mudar o gênero dela? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Letra B. Para reescrever a frase no singular, é preciso fazer uma flexão no número. Tá vendo? Agora, em cima, na letra A, ele falou que precisava mudar o gênero. Na letra B, ele falou que precisa mudar o número. Isso é verdadeiro ou é falso?
Letra C. Para reescrever a frase no futuro, é preciso alterar apenas a conjugação do verbo para acontecerão. Então, se eu quisesse passar para o futuro a frase, eu precisaria apenas mudar o verbo para acontecerão? Coloca aí se isso é verdadeiro ou se é falso. Volta aqui na frase, ó, e coloca o verbo aí conjugado para ver como é que fica, tá bom? Letra D. Para reescrever a frase no passado, é preciso alterar apenas a conjugação do verbo e colocar aconteceram. Isso é verdadeiro ou falso? E a última. No sintagma nominal coisas bizarras, o núcleo é a palavra coisas e bizarras é determinante. Então, vocês vão colocar aí se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Clica aí, né, em cada uma delas. Ó, na letra A, escolha a opção. Na letra B, também escolha. A mesma coisa na C, na D e na E. Escolheu a opção em cada alternativa, finaliza a sua prova, tá bom? Muita atenção quando você for ler as questões, já falei, né, lá no início, mas tenha assim essa atenção redobrada, tá bom? E boa prova para vocês!